Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Muito prazer, então, ter vocês aqui, pessoal do Zoom. É um prazer imenso aí estar com vocês. Também o pessoal que vai assistir no YouTube. Então, é um prazer imenso também que você esteja interessado nesse tema. Então, a gente vai começar com uma breve oração e a gente já dá início, ok? Então, oremos então ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos, conectados aqui, e queremos, Senhor, pedir a Tua presença. Senhor, se o Senhor não estiver presente, nada disso adianta. Se o Senhor não falar pelas pessoas que irão falar, nada adianta, Pai. Se o Senhor também não estiver no coração de cada um aqui, também não adiantaria de nada. Senhor, por isso pedimos que o Senhor venha, Pai, esteja conosco. Habite em cada lar agora, neste momento, e também, Senhor, nesta reunião, em cada pedaço. Isso nós pedimos, Senhor. Abençoe os familiares também, as dificuldades, mas muito mais, Senhor, nos revele a verdade, a Tua verdade, para que a mentira, Senhor, seja esclarecida e nós não sejamos enganados. Isso nós pedimos em Teu sagrado nome. Amém. Bom, então, pessoal, gostaria de apresentar então o nosso amigo Leonardo. Ele, na verdade, ele é um missionário. Conheci ele aí no criacionismo, aí fazendo várias missões lá em Israel, né, Léo? E tem o seu canal lá, o Pilgrim Peregrino, né? E ele vai estar falando um pouquinho mais, ok? Então, deixo com você, Léo. Então, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui para aqueles que entraram depois. Seja bem-vindo também. Obrigado pelo convite, Christopher. Essa iniciativa é muito legal. Nesse momento, então, para já não perder mais nenhum minuto, ok? Vamos começar a nossa apresentação. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai começar a apresentação de hoje. Aí, legal. O verde vai sumindo aos poucos. Mas então, a apresentação de hoje, para introduzirmos, a gente tem que definir, acho muito importante e interessante, definir essa resposta. Bíblia, um livro universal ou livro do cristianismo? E é interessante porque no senso comum religioso, quando a gente fala de Bíblia, nós já pensamos direto em Bíblia é o livro do cristianismo, Bíblia é o livro dos cristãos. Porém, se a gente engraçado que se a gente para considerar um pouquinho melhor essa questão, ela já se torna inconsistente nela mesma. Na verdade, porque se a gente para pensar, a Bíblia, ela envolve Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, ao mesmo tempo, a Bíblia envolve o que seria considerado o livro dos judeus e uma parte que daí teria a história de Cristo, os evangelhos e o desenvolvimento dos apóstolos, etc. Então, de cara, essa pergunta, apesar de geralmente ser respondida como Bíblia, livro dos cristãos, ela se torna inconsistente. E a gente começa a perceber que, no mínimo, a Bíblia ela é o livro dos judeus e dos cristãos, certo? Só que, para a gente responder satisfatoriamente essa pergunta, eu acho interessante que a gente pense um pouco sobre a definição do conteúdo que a Bíblia tem. Olhando para a Bíblia numa perspectiva total, numa perspectiva global, considerando o contexto da tota escritura, certo? A gente perceberia que a Bíblia ela se trata do registro da história do Deus Supremo e Criador que busca redimir a humanidade da condição onde ela se encontra. Uma condição de perdida, pecado, caída, certo? Então, se a gente olha para a Bíblia como um todo, do início ao fim, a gente vai perceber que a Bíblia ela não é um compêndio filosófico, a Bíblia não é um compêndio científico, a Bíblia não é nem um tratado teológico. É lindo você perceber como a Bíblia ela se trata de uma história. É incrível quando eu paro para pensar que Deus
ele teria escolhido se revelar numa forma histórica, numa forma de história também. Bom, tendo isso em mente, que a Bíblia é um registro da história do Deus Supremo e Criador que busca redimir a humanidade da condição onde ela se encontra, a gente chega também a perceber que dentro dessa história, ao longo dela, nós percebemos uma cosmovisão sendo proposta. E por que eu falo aqui de uma cosmovisão? O que é uma cosmovisão, talvez para alguém que esteja se perguntando? Como a palavra ela já sugere, cosmovisão é visão de mundo. É exatamente a lente ou o filtro que a gente usa para interpretar a vida e todas as questões relacionadas com a vida. Por isso mesmo que uma cosmovisão ela vai explorar 4 questões fundamentais da existência humana, que seria a origem, ou seja, aquela pergunta que todo ser humano tem, de onde que eu vim? Né? Também ela aborda o propósito e sentido, que é aquela questão por que eu estou aqui, para que estou aqui, por que eu existo, e também aborda destino, para onde estou indo, e, por fim, a moralidade e a ética, que é como então eu vivo, já que existo? Qual deve ser o meu comportamento? Isso são aspectos que toda cosmovisão aborda. E é interessante dizer, se você é ser humano, você possui cosmovisão. Não há como fugir disso. Ela é um componente da estrutura lógica da razão humana, certo? Porém, quando nós olhamos, nós vamos perceber. Acho que tem um celular tocando aí, Lucas. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que ela oferece, em meio aos relatos que nos apresenta, uma proposta de cosmovisão. E o mais interessante para mim, a gente vai abordar isso em momentos futuros, mas o mais interessante é que essa cosmovisão, ela, em muitos casos, em muitas vezes, é contraintuitiva, se considerarmos a natureza humana. E o contexto também onde ela está inserida. Vou dar 2 exemplos rapidinhos aqui. E eu espero não estar correndo, mas é porque vai ter bastante conteúdo para apresentar hoje nessa introdução. Mas 2 exemplos rápidos de como a cosmovisão que a Bíblia vai nos oferecer muitas vezes difere do contexto onde ela está sendo produzida ou da cosmovisão do próprio ser humano que está relatando esses trechos. Os 2 exemplos eu vou tirar do primeiro capítulo da Bíblia, já. Então, primeiro, considerando a linha que entende que Moisés é o autor de Gênesis, o autor do relato da criação, Moisés, a gente pode lembrar, ele foi educado, ele cresceu na cultura egípcia. Ele foi educado tanto com uma educação hebreia até os 12 anos e depois, o resto da vida, ele foi para a faculdade do Egito. Afinal, ele era da nobreza, enfim. E na cultura egípcia era tremendamente forte a adoração ao sol. E o sol era uma figura relacionada com a criação das coisas. Era o Deus, em algumas tradições, considerado o Deus criador, a base para a criação. Ali, o sol. Porém, quando Moisés escreve Gênesis 1, ele vai, de propósito, deixar o sol aparecer apenas no 4º dia do relato. E ele nem sequer dá nome para o sol, ele chama de luminar maior ali. Então, tirando toda essa carga que todas as culturas possuíam em cima da adoração do sol, colocando o sol no lugarzinho de um componente da criação deste Deus Supremo, que seria o Criador. Outro exemplo rápido aqui é ainda em Gênesis 1, quando a gente compara com, por exemplo, o épico de Gilgamesh, ali, o Enuma Elish, a gente vê muitos paralelos com o relato de Gênesis, certo? Porém, é interessante perceber que na forma pode ser muito parecido, porém na essência, no conteúdo, a gente encontra essas divergências. Qual seria, por exemplo, no Enuma Elish, a gente vai ver que os deuses, eles criam o ser humano para servir a esses deuses, para servir banquetes a esses deuses. É interessante esse detalhe. E quando você vai para Gênesis 1, o que você encontra é o Deus Supremo Criador
encontrando suas criaturas e servindo o primeiro banquete a eles, e servindo, dando todas as frutas, todas as árvores para mantimento do ser humano. Ou seja, Deus não cria o ser humano para servir banquetes a esse Deus, para serem serviçais, mas Deus cria o ser humano e ele mesmo oferece a primeira dádiva, oferece o primeiro banquete aos seres humanos. Então, é interessante notarmos essas peculiaridades aqui. Só um detalhe aqui, o Elton está pedindo o controle remoto, Christopher, você consegue fazer isso ou está em mim? Porque eu estou recebendo os recados tudo aqui na minha tela. Eu vou aprovar, ou eu vou declinar. Pode aprovar. Na verdade, eu coloquei vocês como co-host, então já podem, só caso Beleza. eu não consiga ver aqui, aí vocês conseguem. Tá certo, tá certo. Eu declinei, infelizmente, tá? Mas daí tenta de novo se precisar, desculpa. Então, seguindo aqui. Então, é interessante perceber que a Bíblia ela vai oferecer uma cosmovisão que difere do fluxo da época em que está sendo escrito, ou do pensamento e das cosmovisões presentes aos seus arredores. Bom, ainda na definição de conteúdo, a gente também vai perceber que, olhando para a Bíblia como um todo, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, eles vão servir como uma introdução. Eles não são, de fato, ainda o conteúdo principal da Bíblia. Porque, como a gente viu, como um registro histórico de um Deus indo buscar, indo redimir a raça humana da sua condição, os 11 primeiros capítulos eles vão se apresentar como uma introdução para entendermos a história que se seguirá. Aí até faz sentido algumas desproporções, como, por exemplo, para relatar a criação do universo, do mundo, o planeta Terra e a origem do ser humano, a gente tem 2 capítulos apenas na Bíblia. Já para relatar a história de José, a gente tem 12 capítulos. Por que será que a história de José tem tantos capítulos, enquanto a criação das coisas teria apenas 2? É por isso, porque aquele momento dos 11 primeiros capítulos são introdução da Bíblia. Se fosse um texto, um artigo, seria só a introdução àquilo ali. E aí, a partir do capítulo 12, nós vamos ver, então, Deus chamando Abraão e começando a história desse resgate. A gente vai falar mais disso, sobre isso depois, e quando a gente estiver falando da relação com o judaísmo, também vai ter muitas coisas interessantes aí para pontuar. Mas, pensando nessa introdução, nesse ponto introdutório, a gente pode perceber pelo menos 7 temas sendo abordados na introdução. E esses 7 temas eles serão desenvolvidos ao longo de toda a narrativa bíblica. Quais seriam esses temas? 1, o fato da existência de Deus. Então, antes de termos Abraão aparecendo na história, antes de termos qualquer conexão com o povo judeu para falarmos, não, isso aqui é do judaísmo. Não, antes disso, nós temos uma introdução que vai apresentar esses 7 aspectos, 7 conceitos. O fato da existência de Deus. 2, a criação. 3, a rebelião e queda do homem. 4, a necessidade de um sacrifício a Deus. 5, o grande dilúvio. 6, a aparição repentina de muitas línguas e a consequente dispersão da humanidade, da humanidade e dos povos. E 7, o reconhecimento da necessidade humana de um mediador para retornar a uma comunhão abençoada com Deus. Então, a gente vê esses 7 tópicos aí na introdução da Bíblia. Eles serão desenvolvidos depois. Agora, preste atenção neles, tire uma foto ou anote, mas preste atenção porque depois eu vou voltar nesses pontos aí. A gente vai fazer uma comparação muito interessante, certo? Agora, legal, a gente está vendo isso sobre a Bíblia. Só que a gente está se perguntando se a Bíblia é um livro universal. Não se a Bíblia é um livro dos judeus ou dos cristãos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode ignorar que a Bíblia ela não é o primeiro relato religioso de um povo. A história ali da Bíblia não é o primeiro relato, certo? Existem alguns relatos anteriores, além de também haverem povos primitivos e outras expressões de religiosidade também ali anteriores até ao relato, à escrita bíblica. Porque a gente sabe, a Bíblia ela foi escrita, como creem os mais conservadores,
mais ou menos a partir do ano de 1600, 1500 a.C., abordando aí algumas histórias bem anteriores a isso. Mas, enfim. Então, essas ideias que a gente viu, essas 7 ideias aí, um Deus, criação, dilúvio, necessidade de sacrifício, necessidade de remissão, a queda do homem e tudo isso mais. Essas ideias já existiam antes do povo judeu ou em culturas sem nenhum vínculo com o judaísmo? Porque se essas ideias já só surgiram com o surgimento do relato judeu, então, de fato, a gente pode acabar concluindo que a Bíblia ela acaba se limitando como uma expressão da cultura judaica e posterior desdobramento da cultura cristã ou ocidental e etc. Então, se nós não encontrarmos essas ideias presentes antes da escrita, realmente vai ficar muito provável que seja realmente a Bíblia um livro dos judeus e dos cristãos. Só que é engraçado perceber que essa é a ideia defendida por muitos acadêmicos atualmente, muitos ateus também, e etc. E isso muito influenciado por este homem aqui, chamado Edward Tylor. Ele foi um grande antropólogo e muitas das ideias que são apresentadas hoje, sugerindo que a religiosidade ou a espiritualidade bíblica, ela na verdade é uma construção do judaísmo que depois se derramou no cristianismo também, elas vão ter base nas ideias desse homem chamado Edward Tylor, desse antropólogo. E qual que é a teoria principal dele? Bom, ele viveu ali mais ou menos na época de 1800, entre 1820 até 1950. Ele, em especial, morreu mais ou menos em 1917. Mas ele produziu vários livros, esse é um dos mais importantes, The Primitive Culture, pesquisas no desenvolvimento da mitologia, filosofia, religião, arte e costumes, certo? Então, Edward Tylor, ele tinha uma teoria, e a teoria dele era fortemente vinculada ao evolucionismo de Darwin, porque eles estavam ali contemporâneos até. E qual que era a teoria dele? A teoria dele é que o ser humano, ele evoluiu de formas mais primitivas, e então a cultura, ela era dependente do desenvolvimento do pensamento dessa espécie agora, Homo sapiens sapiens. E a religião, por sua vez, era dependente do desenvolvimento da cultura. Ela era uma projeção uma coisa da outra. Então, nas comunidades iniciais, nos povos primitivos, o que ele vai dizer? Nos povos primitivos, a gente vai ver que o ser humano ele estava começando a desenvolver uma ideia de alma ao se confrontar com, por exemplo, fenômenos como sonhos, fenômenos como o êxtase, fenômenos como visões, e outro aspecto também, ao se confrontar com, por exemplo, reflexo do ser humano na água ou a sombra, ou seja, extensões extracorpóreas, certo? Então ele fala, bom, esse ser humano primitivo, ele começou a perceber essas coisas e para tentar explicar isso, ele criou a ideia de alma, que ele possuía uma alma. E, a partir daí, ao entender que ele tinha alma, então ele projeta isso nas coisas ao redor. E aí ele vai dizer que as árvores têm alma também, os animais têm alma, as montanhas, as forças da natureza devem ter alma, já que eu tenho uma alma. E assim, a gente vê o surgimento, de acordo com Tylor, do animismo, ou seja, desse espiritismo. O animismo vem de ânima, alma, né? E assim seriam essas religiões mais primitivas, da sociedade primitiva. Com o tempo, a sociedade iria se organizar em classes, teria a estratificação da sociedade, e a partir daí, com o surgimento da aristocracia, teria o surgimento do politeísmo. Por quê? Já que nós somos divididos em classes como sociedade, então no âmbito espiritual também deve haver uma classe superior, de espíritos superiores, os deuses. E aí seria o politeísmo, certo? E só em algumas sociedades
que um dos aristocratas se elevaria acima dos outros, surgiria então a monarquia. E a partir da monarquia surgiria no campo religioso a ideia do monoteísmo, onde um dos deuses dessa aristocracia divina, aqui dessa classe superior divina, um dos deuses se elevaria sobre os outros, e aí começaria a clamar por ser o supremo, né? Então, é meio que um enoteísmo que depois se desenvolveria em monoteísmo. Essa é a ideia de Tylor, e ela foi muito divulgada, muito aceita ali naquele período dos anos de 1800 e 1900. Porém, é interessante a gente continuar aqui, porque esse outro rapaz, Andrew Lang, ele foi um dos discípulos de Edward Tylor. Ele também era antropólogo, ele era também novelista, certo? E ele era um dos grandes divulgadores das ideias de Tylor. Até que ele leu um relato de um missionário que estava trabalhando com com um povo primitivo. Ou seja, também é interessante esse parênteses. Povo primitivo não é apenas povos que viveram milhares de anos no passado. Povos primitivos são esses povos que apresentam um comportamento primitivo, mesmo que esteja vivendo hoje em dia, certo? E aí ele viu esse relato desse missionário, e esse missionário dizia que este povo tinha uma ideia de um Deus supremo. Esse povo apresentava a ideia de um Deus eterno, supremo, e que não havia outros deuses, e que eles deviam adoração a este Deus. No início, Andrew Lang ele achou que era, na verdade, algum erro de observação desse missionário, mas ele se mergulhou, ele se debruçou no estudo desse tema e de outras civilizações. Ele começou a encontrar muitos casos de civilizações antigas apresentando essa ideia de um Deus supremo, eterno, que deve ser adorado. E ele vai voltar atrás, ele vai expor essa sua convicção de que a primícia basilar de Edward Tylor, ela não se sustentava. A premissa basilar de que não poderia haver um Deus supremo em uma comunidade primitiva, porque eles não teriam chegado na sofisticação cognitiva para entender esse aspecto que teria advindo só das comunidades que experimentaram a monarquia. E ele coloca essa convicção dele neste livro, The Making of Religion, certo? Além do... ele também, esqueci de comentar só, mas se você quiser pesquisar depois também, ele se sente muito atraído aos escritos de A.W. Howitt, que era um outro antropólogo fazendo pesquisa na Austrália, com tribos aborígenes do sudeste australiano também. Mas, além disso, ele viu que esses povos estavam com esses conceitos monoteístas, apesar de serem civilizações primitivas, eles estavam espalhados ao redor do mundo todo. E, para finalizar aqui um grande nome, a gente vê Wilhelm Schmidt, que foi um padre antropólogo também, e ele vai escrever esses dois livros principais. Um está em alemão, e infelizmente não tem a tradução para o português, e eu, pelo menos numa pesquisa rápida, não encontrei para o inglês também, mas é Der Ursprung der Gottseed. Não sei se eu falei tudo errado aqui o alemão, porque eu não sei, mas a tradução é a origem do conceito de Deus. Esse padre, ele fez uma atividade titânica. Ele foi atrás de todos os relatos dessas civilizações que apresentavam essa ideia monoteísta de um Deus supremo. Ele também pesquisou a história do desenvolvimento da religião, tanto é que ele faz uma descrição muito acurada de tudo isso que eu estou comentando aqui, sobre a teoria de Tylor, sobre a história de Andrew Lang e Howitt, etc. E depois dele apresentar esse compêndio sobre a origem do conceito de Deus, ele também vai escrever esse outro livro, que é A Origem e o Desenvolvimento das Religiões, onde ele vai se tratar apenas de colocar citações de diversos antropólogos espalhados pelo mundo, confirmando e apoiando aquilo que ele tinha apresentado no seu livro anterior. Ou seja, nessa época, as suas ideias já haviam se espalhado globalmente e a teoria de Tylor já havia sido refutada.
pelo próprio discípulo dele, Lang, né? Infelizmente, isso não é contado muitas vezes. Precisa de uma pesquisa um pouco mais profunda para ter contato com isso. E aqui nós chegamos também nesse senhor bem simpático, Don Richardson. Ele tem esse livro, Eternity in Their Hearts, que tem em português chamado Fator Melquisedeque. É incrível, pessoal. Eu super recomendo. Muito dessa apresentação, praticamente 80%, 90% dela é baseada nesse livro, no Fator Melquisedeque. E ele vai apresentar, em parte do seu livro, esses vários exemplos de civilizações que apresentavam um comportamento primitivo, mas, ao mesmo tempo, essa ideia, esse conceito de um Deus único ou de um Deus supremo, eterno, que não podia ser reproduzido em ídolos. Enfim, a gente vai ver isso mais para frente. Mas eu super recomendo, e não só esse livro, mas vários dos livros do Don Richardson. Ele tem vários e você vai achar muito interessante nessa conversa. Bom, então, a gente está começando a perceber que, na verdade, aqueles conceitos, pelo menos o conceito da existência de um Deus único, os conceitos de criação, eles parecem estar presentes em comunidades anteriores ao escrito da Bíblia ou em comunidades que não tiveram nenhum contato com o povo judeu e, mais à frente, com o cristianismo, certo? E aqui é interessante, vou deixar esse texto aqui de Atos, onde a gente lê que nas gerações passadas Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo a estes povos. E agora, nessa apresentação, eu gostaria de apresentar alguns exemplos de povos e como eles enxergam uma imagem de Deus. Povos que não tiveram contato com o judaísmo ou como ter essa influência. E é sensacional. E assim a gente vai começando a se questionar ou a perceber. A Bíblia seria realmente limitada a uma expressão cultural judaica e posteriormente cristã? Ou, de fato, ela aparenta ter uma mensagem universal que, inclusive, já estava presente entre os povos antes mesmo da sua própria escrita? Bom, vamos ver algumas coisas aqui. Vamos a alguns exemplos. Então, a gente vai para a antiga China. E aqui a gente está falando de mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, certo? E a gente vai perceber que, em relatos chineses, nós encontramos a figura de Shang-Ti. E em relatos coreanos, a gente encontra a figura de Hananim. O Shang-Ti significa Senhor do céu e o Hananim significa o grande. São as traduções dessas palavras. Então, quem que seriam esses? O Shang-Ti, a gente vai... a enciclopédia de religião e ética aqui, ela traz uma referência muito interessante para a gente. A primeira referência a qualquer tipo de crença religiosa na história chinesa especifica apenas Shang-Ti como único objeto dessa fé. Ou seja, há 2.500 anos antes de Cristo, antes do taoísmo, antes do confucionismo e antes do budismo surgirem em território chinês, a população chinesa adorava a um único Deus a quem chamavam de Shang-Ti, o Senhor dos Céus. Ele era reconhecido como o criador de todas as coisas e um ser que não poderia ser representado em ídolos. Inclusive, havia uma cerimônia de oferecimento de sacrifício a ele uma vez por ano. Infelizmente, a gente pode ver na história chinesa, com o desenrolar da história, Shang-Ti começou a ser relacionado, na verdade, vou colocar em outras palavras, a nobreza chinesa começou a entender que Shang-Ti deveria ser adorado apenas pelo imperador. Apenas o imperador chinês teria dignidade suficiente para oferecer o sacrifício a essa divindade e só ele poderia adorar, fazendo que assim o povo plebeu ficasse sem contato direto com Shang-Ti. O imperador deveria ser o mediador dele. Eu vejo alguns paralelos em alguns outros lugares. Mas, continuando aqui. E assim, criou um vácuo religioso entre a população chinesa comum.
E por isso também a gente pode ver algumas relações interessantes para, então, nessa ânsia de suprir a intuição humana para o transcendente, se deu espaço para desenvolvimento do taoísmo, que tem muitos aspectos espiritualistas, animistas, ali do budismo e do confucionismo, que aí vai ter uma centralidade mais no homem em si, é um humanismo antes da Revolução Francesa, antes do Iluminismo, né? E também o budismo, particularmente na região chinesa, tem alguns exemplos de casos em que ele acaba se desenvolvendo até para um politeísmo, apesar de que o budismo em si ele não é politeísta, porque não tem deuses no budismo, mas em algumas regiões chinesas ele acaba se degradando em um tipo de politeísmo também. Enfim, além disso, a gente vê algo incrível na escrita antiga chinesa, e depois eu vou compartilhar no grupo aí alguns autores, certo? Além também da bibliografia, eu vou mandar no grupo, então não esqueça de entrar no grupo. Mas alguns autores que estudam aí os caracteres chineses, a gente pode ver alguns paralelos extraordinários com o Gênesis bíblico. Por exemplo, e todos esses caracteres aí eram utilizados, tem registros da utilização deles a partir aí do ano de 2500 para frente, antes de Cristo, certo? Ou seja, 4.000 e poucos anos no passado. Então a gente vai ver, por exemplo, as palavras no chinês, elas não são palavras, elas são símbolos que criam ideias, certo? Ideogramas. Então, o ideograma que representa começo, ele é a união de dois outros, que um representa dois e o outro representa homem ou pessoas. Ou seja, duas pessoas é o que forma começo. Será que existe algum relato que relaciona também duas pessoas com o início de alguma coisa? Tem outro aqui que a cobiça, ela é formada por outros dois sinais que representam duas árvores e mulher, ou seja, a união de duas árvores com mulher forma a ideia de cobiça. Será que existe algum paralelo entre esses sinais? Uma mulher relacionada com duas árvores especiais que envolve cobiça na história? É bem interessante. Também temos aí nudez, que é a união de homem com fruta. Vê? E também temos aí mais dois. Então, assim, na verdade, a gente tem centenas e milhares de ideogramas revelando esses paralelos muito, muito interessantes. Aqui eu só deixei alguns exemplos, né? Aqui, total é a soma de 8 mais unidos mais terra. Será que em algum relato a gente encontra, fora daí da China, que 8 pessoas unidas na Terra? Apenas 8 pessoas na Terra? Família de Noé? Então, forma o total, depois do dilúvio, né? Eu quero dizer. E aqui também tem a imagem Deus, mais homem, mais jardim. Também representa a ideia de felicidade, abençoado, bem-aventurança. Então, a gente vê que na China a gente encontra sinais interessantíssimos. Mais para frente, vamos para uma próxima. Uma outra civilização sem contato com o judaísmo seria os Incas. E aqui tem uma história interessantíssima. E eu acho muito legal porque eu tive a oportunidade de visitar aí o Peru. E só vou pedir para o Christopher, me avise, por favor, quando tiver faltando 10 minutos, tá bom? Para eu ter uma ideia, porque eu estou meio sem tempo, sem um relógio para olhar aqui, tá certo? Seria, no caso, 10 minutos para... Mais ou menos para que horário você diz? 10 minutos para os meus 25. Ou já acabou? Já acabou. Já acabou. Tá bom. Mas então eu vou apresentar aqui... Na verdade, eu vou perguntar para vocês, pessoal. Até que momento vocês podem ir? Quantos mais minutos vocês estão dispostos? Mais 20 minutos? Oxe, tá pouco aí. Mas eu quero a participação. O Hudson já falou. Deem aí minutos para mim, por favor. Eu tô tranquila. Posso ficar ouvindo muito tempo aqui. Eu fiquei 5 horas na última live. Então eu pode também. ficar umas 4. Eu também, eu tô de boa. Ó, tá muito bom, gente, de verdade. Eu topo 5 horas. Pode ir.
Beleza. Fechou. Eu também. Convidados, Pastor Yuri, Pastor Lucas, Pastor Pedro, o que vocês me dizem também? Beleza. Paulo? Alguém? O Bom, eu Bruno vou já seguir foi até armar o lanche lá, ó. Tá certo, vou seguindo aqui, certo? Ó, vou tentar finalizar, vou tentar finalizar em mais 25 minutos, tá bem? E aí eu vou passar para os nossos convidados fazerem alguns comentários e aí vem as perguntas. Mas vamos lá, pessoal. Vigília. Então a gente chega também nos Incas, e nos Incas é interessante, eu tive a oportunidade de ir lá e escutar isso de guias turísticos lá também, além dos livros aí que a gente tem como referência. Existe uma figura importantíssima na história inca, que é o Pachacuti. Ele é o pai do Império Inca, principalmente, e ele é extremamente relacionado com a adoração ao sol, que em Quechua é chamado de Inti, certo? Então, Inti era o deus sol. E Pachacuti foi quem meio que unificou o Império Inca, praticamente toda a costa oeste da América do Sul, e instituiu, de fato, uma adoração massiva de Papa Inti, ou seja, do Pai Sol. Porém, nós temos aqui a figura de Cristóbal de Molina, que ele foi um cronista espanhol, e ele fez uma descoberta muito interessante, ele colecionou alguns hinos antigos dos Incas. Certo? Depois eu vou enviar o slide lá no grupo, tá bem? Ou fotos dele, porque eu tenho que fazer algumas alteraçõezinhas técnicas. Mas depois eu mando lá. Tá certo. Então, o Cristóbal de Molina, ele colecionou alguns hinos incas que encontrou muito antigos, certo? E a tradução que ele fez desses hinos, assim, espantou a muitos. Tanto é que tentaram até dizer que, na verdade, ele tinha adulterado ou tinha traduzido de forma errada, e vocês vão perceber por quê. Mas depois apareceram esse professor John Roy e também este outro professor chamado Alfred. O meu francês também não é aquele negócio, então não vou nem tentar falar. Mas esse Matrox, eu acho, Matru. Valeu, hein? Matru, ele vai fazer essa declaração no livro dele, A História dos Incas, The History of Inca. Matru, valeu. Ele vai dizer, o Molina foi bem sucedido em restaurar os hinos da sua versão original. E ele, o Matru, está convencido de que nada devem aos ensinos missionários, os hinos incas, claro. E aí continua, as formas e expressões usadas são basicamente diversas das encontradas na liturgia cristã na língua inca. Ou seja, a tradução que ele fez revela que as formas utilizadas pelos incas não emprestada da terminologia usada pelos missionários católicos que foram lá para a Espanha. Então, de fato, eram originais esses hinos. Mas, e o que estava contendo ali nos hinos? O que ele descobriu foi que Pachacuti, ele começou a se questionar sobre a adoração de Papa Inti, sobre a adoração do sol. Começou a criar algumas questões em relação à divindade do Deus Sol, Papa Inti, e então ele se lembrou de alguns detalhes. Ele convocou alguns ajudantes para ajudar na pesquisa, e ele se lembrou de que o seu pai, Atun Tupac, certo? Ele teria tido um sonho onde o deus Viracocha, ou em Quechua, Huiracocha, teria aparecido para Atun Tupac e teria dito que ele era o Deus verdadeiro. Ou seja, Huiracocha, não Inti. Huiracocha teria aparecido para Atun Tupac e dito que era o Deus verdadeiro. E tanto é que o pai de Pachacuti teria trocado o seu nome de Atun Tupac para Huiracocha, que em português fica Viracocha também. E, além disso, também havia ali um resquício dessa adoração ao Huiracocha no santuário de Quixuarcancha, certo? Mas, o que continha nesses hinos? Bom, antes de eu falar disso, e para você
depois eu falo disso. Mas aqui a gente pode ver um relato sobre o concílio de Coricântia. Alguns estudiosos até incluem esse concílio como um dos grandes concílios teológicos da história da humanidade, como o concílio de Nicéia, por exemplo. Mas o que foi isso? Pachacute, o imperador inca, convocou os sábios e os sacerdotes do Sol para discutirem as questões que ele estava levantando e as percepções que ele estava tendo em relação ao Viracocha. E aqui o Dr. Brundage, ele coloca no seu livro Empire of the Inca uma descrição que Pachacute teria dado nesse concílio de Coricântia. E ele diz assim, olha, o Viracocha é antigo, remoto, supremo e não criado. Também não necessita de satisfação vulgar de uma consorte. Ele se manifesta como uma trindade quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela sua palavra. Sombra, daí aqui ele comenta, né? Soa é uma sombra das ideias de Heráclito, Platão, Filo e até do apóstolo João, com a diferença de que os incas não tiveram contato com eles confirmado, né? Assim como todos os wakas, ou os espíritos. Ele, o Viracocha, é o destino do homem ordenando seus dias e sustentando. Ele é, na verdade, o princípio da vida, pois aquece os seres humanos através de seu filho criado, Punchal, que na ideia inca é o disco do sol, que de alguma forma é diferente do Papa Inti. Ele também, o Viracocha, é quem traz a paz e ordem. É abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater suas tendências perversas. Cara, presta atenção nessas palavras que o imperador Inca está usando para descrever o Viracocha. Um ser não criado, supremo, que absolve o princípio da vida. É sensacional os paralelos que a gente pode ver nisso aqui. Um outro exemplo, e aqui eu vou correr, infelizmente, pessoal, para correr eu não vou poder ler todos os aspectos aqui, mas aqui a gente também encontra um povo chamado Santal. Ele se encontra no norte de Calcutá, ali na região da Índia, e olha que interessante o relato que esse povo Santal primitivo também ele faz para era um missionário chamado Skrefurut, que a gente vai ver depois, certo? Mas então, olha que relato interessante sobre o Deus verdadeiro que eles fazem. Há muito tempo atrás, segundo Kolian, que era um ancião dessa tribo Santal, Thakur Jiu, o Deus verdadeiro, Thakur significa verdadeiro e Jiu significa Deus na língua Santal, criou o primeiro homem, Aram, e a primeira mulher, Ayo, e colocou-os bem longe, na região oeste da Índia, chamada Hihiri-Pipiri. Ali, um ser chamado Lita tentou fazer cerveja de arroz e depois induziu-os a jogar parte da cerveja no solo como uma oferta a Satanás. Aram e Aio se embriagaram com a cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e tiveram vergonha. Como que um povo aí da Índia, não utilizando o nome hebraico também, que é muito remota a possibilidade de ter tido contato com os judeus, teria uma descrição do Deus verdadeiro. É interessante que, antes de contar essa história, o ancião tinha comentado com esse missionário de que Thakur Jiu era um Deus que era adorado no passado, mas que ele foi abandonado pelo povo. Aqui vocês vão poder ver depois a continuação da descrição da história, que infelizmente eu vou ter que dar uma pulada aqui, mas resumindo, o que aconteceu? Então, depois de tomarem a cerveja de arroz e se perceberem nus e envergonhados, Aio teve 7 filhos e 7 filhas, e esse grupo de 7 se casaram, se misturando, e aí se tornaram corruptos. Nossa, interessante. Também já ouvi isso em outro lugar. E aí eles saíram da região onde estavam e foram separados. Só que antes disso acontecer, eu percebi aqui também, antes disso acontecer, ao se tornarem corruptos, Thakur Jiu, ele trouxe um casal desse povo para dentro de uma caverna, escondeu um casal santo numa caverna no Monte Arata, e aí destruiu o resto da humanidade com um dilúvio. Só um detalhe, é incrível a gente ver a recorrência de um dilúvio entre as tradições populares dos povos antigos também. Enfim, depois desse casal,
eles se multiplicaram e aí migraram, até encontrar um bloqueio de montanhas que eles não conseguiram ultrapassar. E aí se frustraram porque Tacurjeú parecia não responder como ultrapassar essas montanhas. E por isso eles teriam feito aliança com os Maramburu, que eram os espíritos das montanhas, fizeram essa promessa de que se os Maramburu, ou seja, espíritos das montanhas, abrissem o caminho para eles, eles iriam praticar apaziguamento dos espíritos quando chegassem do outro lado. E aí, o que o Kolyan, o ancião da tribo, ele diz: no início não tínhamos deuses. Os ancestrais antigos só obedeciam a Thakur. Depois de descobrir outros deuses, fomos nos esquecendo cada vez mais de Thakur, até que restou apenas o seu nome. Aqui é uma descrição de Lar Scraftsroot, Traditions and Institutions of the Santal. Então a gente está começando a notar que, na verdade, o desenvolvimento proposto por Taylor está errado mesmo. O que se inicia não é o animismo. A primeira manifestação religiosa que vamos ter em comunidades primitivas, ela é uma manifestação monoteísta que acaba se degradando em politeísmo. Vamos ter aqui também o relato do povo Umbaka, um povo da região central africana, em que eles reconhecem. Eu coloquei aqui porque é interessante para o nosso contexto brasileiro, porque eles são um povo que vem da linha dos Bantu. E tem muitas religiões de matriz africana do Brasil, elas são da linha Bantu também. E mesmo nessa linha, a gente tem aqui a figura de Coro, que é o criador também de todas as coisas, e eles inclusive falam que Coro, no passado, haveria enviado o seu filho para realizar uma coisa maravilhosa em favor da humanidade. Só que mais tarde, os ancestrais do povo Umbaka, teriam se afastado da verdade sobre o filho de Coro. E eles buscaram, por muitas gerações, ter de novo esse conhecimento, só que a única coisa que foi dada a eles, de acordo com a tradição deles, foi a promessa de que viriam mensageiros, provavelmente seriam mensageiros brancos, que trariam essa revelação. É interessante porque na continuação, você pode perceber, aí no livro do Fator Melquisedeque, relatando esses casos, que muitas dessas conexões estavam preparando esses povos para a recepção de missionários que viriam no futuro, missionários com a mensagem do Evangelho. Mas, seguindo aqui, tem o povo Karen. Olha, eu vou ler alguns hinos do povo Karen. Eles são um povo da Birmânia, que hoje em dia é Myanmar, certo? Um país que é budista, só que eles não se renderam ao budismo. É um pequeno povo ali da Birmânia, e é incrível porque eles tinham até a tradição de que havia um livro de Iva. Os seus antepassados possuíam um livro de Iva, que era o Deus verdadeiro. E entre eles existia também o Zumbaka, ele era da África, região da África Central ali, certo? Então, o povo Karen, eles eram de Myanmar, e eles possuem essa tradição de que havia no passado o livro de Iva, mas o povo perdeu este livro. Exatamente, muito bom comentário, pastor. E então, eles perderam esse livro. E o que eles tinham apenas agora eram alguns profetas, chamados de Bucos, que eram profetas do Deus verdadeiro, Karen. E esses profetas, eles meio que tentaram perpetuar o conhecimento de Iva, muito parecido também com o nome Yahweh, do tetragrama judaico, né, para o nome de Deus. Mas, enfim, e olha que lindo alguns conteúdos desses hinos Karen. Voltando, isso não é baseado em nenhuma literatura judaica ou cristã. Então, veja isso. Iva é eterno, sua vida infinita. Uma eternidade e ele não morre. Duas eternidades, ele não morre. Ele é perfeito em seus atributos meritórios. Eternidades seguem ser eternidades e ele não morre. Ou seja, a eternidade dele. Como se parece com o Salmo, na verdade? Quem criou o mundo no princípio? Iva criou o mundo no princípio. Iva tudo fez. Iva é inescrutável. Deus criador. Iva é onipotente, nele não cremos. Olha que interessante. Eles também apresentam uma noção de distância, de terem perdido, de ruptura, terem perdido a conexão com Iva. Iva é onipotente, nele não cremos. Iva criou há muito tempo os homens, ele tem perfeito conhecimento de todas as coisas. Iva criou os homens no princípio, ele tudo sabe até o presente. Ó, meus filhos e netos, a terra é o lugar onde pisam os pés de
Iva, o céu, o lugar onde se assenta, ele tudo vê e somos manifestos a ele. Incrível a semelhança com os Salmos. Iva formou originalmente o mundo, ele criou o alimento e a água, ele criou o fruto da tentação, deu ordens detalhadas. Mucoli enganou duas pessoas. Ele fez com que comessem o fruto da árvore da tentação. Eles não obedeceram, não creram em Iva. Ao comerem o fruto da tentação, tornaram-se sujeitos à doença, ao envelhecimento e à morte. E no Karen, não é judeu, é Karen. Na hora certa, Iva virá. As árvores mortas cobrir-se-ão de botões e florescerão. A ti que estiverem morrendo, reviverão e abrirão em flores. Iva voltará trazendo o grande Tauti, que parece ser o nome de uma montanha sagrada. Subamos e adoremos. E aqui, só para finalizar, olha que legal. Ó filhos e netos, se nos arrependermos de nossos pecados e deixarmos de fazer o mal, contendo a nossa ira, e orarmos a Iva, ele terá misericórdia de nós novamente. Se Iva não tiver misericórdia de nós, ninguém mais a terá. Só existe um que nos salva, Iva. É de arrepiar esses hinos. Além disso, depois você vai atrás do livro Fator Melquisedeque e leia ele, porque ele dá esse resumo aqui que estou apresentando de uma forma muito boa, certo? E aí você vai poder ver a descrição de Alonso Bunker de uma noite em que um desses bucos descreveu a história sobre o Deus verdadeiro, o início da humanidade, a queda da humanidade. É sensacional. Aqui eu coloquei só o início da história, também eu coloquei continua, e vocês podem ir adiante também na leitura, certo? Mas os paralelos são tremendos. E para finalizar a minha parte aqui, com esses relatos que são assim, só um punhadinho, existem centenas de tradições, de culturas espalhadas pelo mundo com comportamento primitivo, algumas muito anteriores à escrita da Bíblia, outras não anteriores, mas desconectadas completamente do contexto judaico e cristão também. Mas que elas começam a apresentar exatamente os mesmos conceitos que a gente vê presentes na introdução do Gênesis. Agora, Cristo e os gentios. A gente também vai ver uma dica, e aqui é só um comentário, porque essa já é a conexão para próximos assuntos que a gente vai tratar aqui na série do Porquê a Bíblia. Mas com Cristo também, a gente vê que Cristo não estava limitado ao povo judeu, e também não se limitou de forma nenhuma apenas a adeptos de uma instituição que seria fundada, na verdade, a partir do 3º, 4º século, entende? Cristo, ele dá exemplos muito claros, desde Isaías, do Velho Testamento, clamando ao povo de Israel que leve a luz aos gentios, certo? E daí no Evangelho, Cristo ele vai ter encontros interessantes, como por exemplo, com o centurião romano, valorizando a fé dele e falando que no reino de Deus vão vir do norte, do sul, do oeste, do ocidente e do oriente e se sentarão na mesa do Cordeiro, enquanto os próprios filhos da promessa estarão de fora. Com o leproso samaritano, o evangelista faz questão de mencionar que o único leproso que retornou para agradecer a cura dada por Jesus entre os 10 que foram curados, era um samaritano. E o samaritano era uma raça desprezada, pior do que os gentios. Então, mencionar isso é de um especial peso. Também tem o encontro de Jesus com a samaritana junto ao poço. Tem o encontro de Jesus com a viúva Ciro-Fenícia. O eunuco da rainha Candace, que veio provavelmente da Etiópia. Inclusive, tem um povo na Etiópia que eu não mencionei, por causa do tempo, os Gedeu, que também tem uma história sensacional em relação a paralelos com o relato bíblico e com o Evangelho. Jesus em Nazaré, mencionando Elias e Eliseu, ou seja, ele menciona quando anuncia o seu ministério na sinagoga de Nazaré, ele menciona que o próprio profeta na sua própria terra muitas vezes é rejeitado e que Elias, apesar de ter muitas viúvas em Israel, foi enviado para uma viúva na região ali da Fenícia, que Eliseu, apesar de ter muitos leprosos em Israel, foi pedido para curar Naamã o sírio. Enfim, sempre valorizando a questão do gentio. E aí a gente vai percebendo que a Bíblia, em seu DNA, ela surge como a mensagem para ser espalhada a
todas as nações. Inclusive, é exatamente isso o principal fator da bênção que Deus dá a Abraão. Ou seja, no começo da história, relacionando com o judaísmo toda a questão, ou com o povo de Israel, Deus ele fala: Abraão, eu te abençoarei e te darei muitas coisas, sê tu uma bênção. E aí vem a segunda parte da bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso é sensacional. Porque apesar de Deus estar chamando Abraão, que seria pai dos hebreus, pai do povo de Israel, ele está chamando, vejam só, um cananeu, Abraão era cananeu, certo? E está dizendo que através dele, não a descendência de Abraão seria abençoada apenas, mas que todas as famílias da terra, ou seja, todos os clãs, todos os povos, todas as línguas, todas as etnias seriam abençoados através do descendente singular que viria de Abraão. Fora isso, também vemos Melquisedeque, que era um cananeu, mas sacerdote do Deus vivo. De onde era esse Deus que Melquisedeque servia? Certo? Algumas perguntas interessantes. Enfim, e aqui a gente vê que os conceitos de culturas primitivas, eles são 7 também, encontrados em diversas culturas primitivas. 1, o fato da existência de Deus. 2, a criação. 3, rebelião e queda do homem. 4, necessidade de um sacrifício para aplacar, aí diferencia um pouco, a Deus, e tentativas engenhosas dos demônios ou espíritos para fazer com que os homens sacrificassem a eles, aos demônios. O grande dilúvio também está presente, a aparição repentina de muitas línguas e consequente dispersão da humanidade em muitos povos, e finalmente o reconhecimento da necessidade humana de novas revelações que conduzam o homem a uma comunhão abençoada com Deus. Lembram-se do que está presente nos 11 primeiros capítulos da Bíblia? Bom, se você se lembra, se você vê a foto que você tirou, você percebe que é extremamente assim, é praticamente os mesmos conceitos que a gente encontra na palavra de Deus, certo? Então a conclusão é que a Bíblia se apresenta como um livro universal que busca o diálogo e transformação das culturas humanas, certo? Aqui eu usei isso de introdução, e aqui eu finalizo a apresentação. Eu usei isso de introdução para que nós não tenhamos a ideia de que nós estamos falando do livro do cristianismo. A gente vai ter um outro momento para até falar como que o cristianismo ele se relaciona também com a Bíblia. Só que aqui é interessante começarmos com esse conceito de que a Bíblia ela é o livro com uma mensagem universal para ser entregue a todas as nações e para dialogar com todas as diversas culturas que existem. E que culturas em si, a Bíblia não é em si uma cultura para colonizar outras, mas sim um conjunto de princípios que interagem com os elementos culturais, tanto transformando para melhor aqueles que são negativos e prejudiciais, quanto se utilizando daqueles que são positivos e herdados, muitas vezes, até de tradições que Deus se revelou no passado a muitas gerações, mas deixando testemunho dele com elas.